Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Um menino de apenas 5 anos é o brasileiro mais novo a entrar para o Clube Mundial de Pessoas com Alto QI. Um café em Dubai serve exclusivamente cães e gatos, com um cardápio repleto de refeições saudáveis para os pets. E ainda, mesmo com os preços em alta, a busca por viagens disparou e os destinos dentro do Brasil estão entre os mais procurados. Um menino de apenas 5 anos de idade é o brasileiro mais novo a entrar para o Clube Mundial de Pessoas com Alto QI. Os testes realizados com o TEL constataram que o garoto é um verdadeiro gênio. Olha só. Dinossauros. Essa é a paixão do Theo, de 5 anos. Eles são bem legais. Eu gosto muito de coisa pré-histórica. Um gosto comum entre crianças da cidade, mas são poucas as que têm o conhecimento que esse menino tem. Atenção à aula que ele dá sobre o monolofossauro. O monolofossauro, ele tem uma crista que quase pega a cabeça inteira dele. E também ele usa uma crista assim na cabeça dele para atrair fêmeas na época do acasalamento. O garotinho decorou todas essas informações e muito mais logo depois de aprender a ler praticamente sozinho, aos 3 anos de idade. Naqueles dias, Sanderson Soneca pilotava uma estrela cadente. Ele morava dentro de sua estrela. Ele queria saber o que eram as letras, como é que as letras formavam sílabas e como é que a sílaba virava uma palavra. E daí, mas como é que eu faço uma palavra virar uma frase e parágrafo e assim em diante, vai crescendo, né? Quando começou a ler, o menino estava fora da escola por causa da pandemia. Mas assim que as aulas presenciais voltaram... Então, as professoras chamaram a gente para conversar, a diretora da escola, e eles explicaram que o Theo estava com um desempenho muito acima do que era esperado para a idade dele, e eles até sugeriram que a gente fizesse o teste de inteligência, por conta que tinha uma probabilidade muito alta dele ser classificado como superdotado, né? Isso precisaria de um acompanhamento especial. Foi a partir disso que a família resolveu entender a condição de altas habilidades do Theo. E para isso, procurou a doutora Nathalie, que aplicou a ele uma avaliação neuropsicológica durante 6 dias. Para avaliar uma suspeita de superdotação a altas habilidades, é muito importante a gente identificar o que de fato é uma superdotação e o que pode ser simplesmente reflexo de um ambiente que está superestimulando essa criança ou até mesmo reflexo de um hiperfoco dessa criança, né? E para isso é muito importante que a gente tenha, né, que sejam utilizados instrumentos padronizados, normatizados para a população brasileira. Então não é qualquer teste, né, e não é qualquer profissional. Esse profissional ele tem que saber aplicar esse instrumento de maneira adequada e interpretar de maneira adequada. Os testes avaliaram inteligência e habilidades cognitivas, como memória, atenção, processamento visual, função executiva, linguagem e habilidade socioemocional. No caso do Theo, ele teve um QI de 146, superando 99% das crianças da mesma idade que ele. A neuropsicóloga conta que o menino já havia passado por outras avaliações que confirmaram o alto nível de inteligência dele. Mas foram os testes que ela aplicou que concluíram que o garoto de 5 anos hoje tem capacidade intelectual de um adolescente de 15. Ele não vai ter o conhecimento adquirido, talvez, de um jovem de 15 anos de idade. Mas ele tem a capacidade de resolução de problemas de um jovem de 15 anos. Estaria até acima de um QI de superdotação. Então, isso trouxe um pouco de preocupação, porque a gente sabia que a gente ia ter que ir um passo além
para conseguir suprir essas necessidades que ele tinha. Foi aí que o Dr. Fabiano de Abreu, PhD em neurociências e autor de 50 estudos aprovados pelo Comitê Científico sobre Inteligência, entrou na história. Passou a acompanhar o menino prodígio e esclarecer as dúvidas da família, como esta do pai. Ele falou: Fabiano, você acha que pode atrapalhar no desenvolvimento dele, ele ultrapassar outras classes, no caso, outras séries, avançar 2, 3 séries? Pode prejudicar no processo de infância? Eu falei, não, a infância dele é fora da escola, a escola é feita para estudar. Então, ele pode sim avançar as séries na escola e ficar mais equiparado ao nível intelectual dos outros alunos e deixa para ele ser criança fora da escola. E aí os pais ajudam ele a ser criança também. Uma criança especial que agora faz parte da Mensa Internacional, a maior, mais antiga e mais famosa sociedade de autoquociente de inteligência do mundo. Hoje, o Brasil, nenhuma escola, nem universidade está preparada para o TEL, infelizmente. E pode ser que o TEL tenha que sair do país por causa disso. Por enquanto, na escola onde estuda, o TEL é muito bem aceito. Lá conseguiu avançar o ano escolar. Está no 2º do ensino fundamental e se adaptou muito bem à nova fase. Mas quem sabe, num futuro não tão distante, ele vá mesmo estudar fora do país. Até porque oportunidades começaram a aparecer. O menino já tem bolsa para seguir os estudos em Miami, nos Estados Unidos. Com tantas qualidades, outras oportunidades virão. E aqui no Brasil ou qualquer outro lugar, o menino certamente tem tudo para ter um futuro brilhante. E olha que ele já tem até alguns planos. Por enquanto, eu acho que eu vou ser dentista, bombeiro, artista ou policial. Mas ainda tem muitas outras profissões que eu posso aprender. São várias as possibilidades para o garotinho que pensa como gente grande e já é capaz, inclusive, de dar esperança ao mundo. Por acaso, assim, você tem alguma ideia do que pode ser feito para tornar o mundo que a gente vive em um mundo melhor? Conseguirem limpar o rio Tietê e também pararem de jogar lixo nele. Ótima ideia, viu? Ótima ideia. Isso faria bom pro lago, daí teria mais peixes no caminho, não teria aquele fedor de meia de chulé. Nós paulistas agradeceríamos se o rio Tietê fosse limpo, bastante. Vai brincar. Obrigada, Theo. Um beijão. Problema de ansiedade, um mal que vem atingindo pessoas no mundo todo. Será que você sabe diferenciar essa crise de outras psicológicas? Acompanhe na reportagem. O mundo está cada dia mais conectado. A internet rompeu barreiras e hoje pessoas de vários países podem se comunicar por uma simples tela de celular, usando as redes sociais. Mas toda essa modernidade também trouxe um efeito colateral. Essas mesmas redes sociais que unem as pessoas também criaram certos padrões. Tudo tem que ser perfeito. Então você já é cobrado no meio, quando é assim, quando eu falo que é ao vivo, assim, na carne e osso ali, você já é cobrado. Quando entra no mundo virtual, você é mais cobrado ainda, porque tem aquela imagem da perfeição. Então, eu estou sempre bonita, bem vestida, com a pele linda, porque eu posto Photoshop em tudo. Tantas cobranças por essa perfeição trouxeram a ansiedade, um mal que está atingindo crianças e adolescentes. E os sintomas são confundidos com outros problemas psicológicos. Principalmente com crianças, eles mesmos fazerem um diagnóstico de não, meu filho tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque como ele está muito agitado e ele tem aquela série de pensamentos na cabeça dele, que é pela ansiedade, eles acham, não, meu filho é hiperativo, e não é. Entre outros sintomas, a pessoa ansiosa sofre de preocupação excessiva e a de perigo iminente. E se não for tratada, pode se transformar em um surto. Um dos casos que chamou a atenção do país aconteceu em uma escola em Pernambuco. 26 alunos precisaram de atendimento de emergência por conta de uma crise de ansiedade que atacou os adolescentes em um verdadeiro efeito dominó. O mundo da fantasia, como você bem disse, traz essa semântica e formata uma cultura irreal,
uma cultura fantasiosa. Então, as pessoas acreditam ser o que elas não são, mas elas colocaram na cabeça que são. O narcisismo vem aumentando, transtornos narcisistas vem aumentando, não tem regulador, não tem quem limite, você está por trás de uma tela, e aí você publica algo que chamou a atenção de 3 pessoas, você acredita que está abafando. Para a especialista, uma das armas para combater o problema é tentar se desvincular desses padrões. Eles são muito cobrados por tudo, são cobrados em casa, então, de serem os melhores alunos. Então, às vezes vão fazer esporte como lazer, mas acabam sendo cobrados para jogar o melhor futebol, o melhor vôlei, o melhor tênis. Então, é sempre cobrado para ser o melhor em tudo. E, às vezes, não é preciso ser o melhor. Às vezes, você fazer bem feito aquilo que você faz, está ótimo. Os mercadinhos de bairro ganharam fôlego com a pandemia e a alta da inflação. Um estudo do Sebrae mostrou que a abertura desses estabelecimentos cresceu quase 14% entre 2020 e 2021. As restrições causadas pela pandemia e a alta nos preços dos alimentos e combustíveis têm contribuído para a expansão de mini-mercados, mercearias e armazéns pelo país. A abertura de novos negócios neste perfil cresceu durante a crise sanitária. Nesse perfil, o Brasil tem mais de 400 mil pequenos mercados registrados, sendo a maioria dos estabelecimentos pertencentes a microempreendedores individuais. Para se ter uma ideia, em 2018 foram registrados 38 mil empreendimentos nessa área, número que saltou para 56 mil no ano passado. Além de ser uma classe que abriga diversos tipos de atividades como padaria, açougue e hortifruti, o segmento foi um dos poucos que não parou suas atividades durante a pandemia por ser considerado essencial. Outros fatores que beneficiaram os mercadinhos foram a alta da inflação e a redução do poder de compra do consumidor, pois com menos dinheiro para ser gasto, o espaço para compra mensal diminuiu, fazendo com que o cliente se desloque na grande maioria das vezes para um armazém do próprio bairro, comprando apenas o necessário. Com as regras de distanciamento social impostas pela pandemia, muitos desses estabelecimentos também viram oportunidade para crescer o ramo do delivery, o que também aqueceu a economia local, dando margem para que novos empreendimentos surgissem. Outra inovação que ganhou força foram os mini-mercados de condomínio, que permitem compras rápidas de produtos industrializados e, em sua maioria, sem a necessidade do atendimento de um funcionário. A Organização Mundial da Saúde confirmou a morte de uma criança em meio à misteriosa onda de hepatite infantil que tem atingido pelo menos 12 países do mundo. Até agora, quase 170 casos da doença foram confirmados. Depois da Covid-19, agora um novo alerta se acende para os pais. Casos de um tipo de hepatite aguda grave, que até agora parece acometer somente crianças e adolescentes, vem sendo alvo de preocupação da Organização Mundial da Saúde. E motivos para isso não faltam. Segundo a OMS, 17 vítimas precisaram de transplante de fígado e uma morte pela doença foi confirmada. Acontece que a criança estava bem, do nada, evolui com quadro de hepatite fulminante, ou seja, uma perda da proficiência do fígado. O fígado é campeão, não, ele é especializado em proteínas e fatores de coagulação. De repente, ele para de funcionar, eleva as escórias, ele para de filtrar o sangue, ele filtra o sangue para o rim eliminar. Começa a acumular metabólitos, as crianças começam a ficar com queda de estado geral. E, de repente, alterações de coagulabilidade vai evoluir para a morte, que é a hepatite fulminante. Uma hepatite fulminante de causa ainda inexplicável. Nenhum teste molecular feito até agora conseguiu isolar os subtipos conhecidos da hepatite. Por isso que é misterioso e é por isso que deixa a gente preocupado. Estamos frente a uma doença não conhecida? Primeiro, vamos entender o que é hepatite. A hepatite é uma inflamação do tecido hepático, seja por medicação, seja por excesso de bebida,
seja por vírus ou até infecção bacteriana exacerbada, que são as sepses. Então, isso pode causar uma hepatite. Os tipos mais comuns são conhecidos como A, B e C. O primeiro é normalmente causado pela ingestão de alimentos ou água contaminados. E, segundo a especialista, pode ser tratado de forma muito simples. Passa como uma diarreia grave, parece às vezes até uma salmonela, hidratamos a criança e vida que segue, porque o tratamento do vírus é hidratação, repouso e retorno às atividades. Já os tipos B e C são transmitidos por transfusão de sangue, contato com agulhas contaminadas ou relação sexual sem proteção. Mas alguns subtipos podem ser evitados por meio da vacina. Aqui no Brasil, a vacina contra a hepatite B é aplicada em bebês logo nas primeiras horas de vida. Contra a hepatite A vacina é aplicada a partir dos 15 meses pela rede pública de saúde. Agora, contra a hepatite C, considerada a mais grave, não existem vacinas. A hepatite C tem o potencial de virar neoplasia de fígado, câncer de fígado, levando à falência do órgão e morte. Apesar dos efeitos semelhantes, a nova hepatite não se relaciona nem mesmo com esse subtipo. Hepatite C que eu não consigo identificar no teste molecular, imagina, longe de ser, só se for uma mutação das muito estranhas. O fato é que mesmo sem causa definida, já se sabe que a nova inflamação no fígado já foi identificada em 12 nações, entre Estados Unidos, Israel e países da Europa, sendo o Reino Unido o líder em notificações, com 114 dos quase 170 casos confirmados até este momento. E ainda que pareça estar distante, segundo a especialista, o alerta de cuidados serve também para o Brasil. Você está vendo acontecendo em diversos territórios. Eu não tenho um grande número, mas espera aí, eu estou com vários casos em diversos territórios. Nós somos um país de grande rotatividade. Olha o nosso aeroporto de Guarulhos. Somos paradas para outros destinos, com certeza. Agora, nós não temos como nos defender de algo que a gente não sabe como funciona. Então, manter as medidas básicas. Lavar muito bem a mão, os alimentos. Das medidas do Covid, que a gente não sabe se é uma coisa que pega pelo ar, a gente mantém a nossa máscara e distanciamento social. Além disso, a doutora lembra que é importante observar os sintomas da doença, que em casos já avançados são urina escura, fezes de cor acinzentada, coceira na pele, que também pode ficar amarelada, bem como os olhos, dores musculares e articulares, além de febre. Mas os primeiros sinais são estes. Agora, antes disso, o que fazer para evitar toda e qualquer doença? Criança saudável, criança que come bem, legume, verduras, carnes, criança que dorme bem, dormir na hora certa é essencial, dormir cedo, acordar cedo, preservar o ciclo circadiano dela e brincar. São uma fórmula mágica para deixar as crianças saudáveis. E agora você vai ver histórias de crianças que vivem em um abrigo subterrâneo em Kharkiv, no leste da Ucrânia. Como elas fazem para passar o tempo e, principalmente, enfrentam o medo dos bombardeios russos. Alina, Alex, Daniel, Kirill e Lilia têm entre 8 e 14 anos. Desde o início da guerra na Ucrânia há 2 meses, eles dormem com suas famílias em um estacionamento subterrâneo em Kharkiv, no leste do país. No abrigo subterrâneo frio e úmido, as crianças contaram como viram o início do conflito. Eu não ouvi os primeiros bombardeios. Minha mãe me acordou dizendo: meu filho, estamos em guerra. Eu não sabia o que fazer, se íamos sair ou se havia um abrigo antibombas na área. Eu particularmente não queria ir para outro lugar, para outra cidade ou outro país. Eu queria ficar aqui e não ir a nenhum outro lugar. Quando acordei, fiquei com muito medo, tremendo. Na primeira noite, dormimos em cadeiras. Depois, nossos pais trouxeram camas para nós. Então, as crianças dormiram em camas e nossos pais em cadeiras. Папы принесли нам, детям, кровать, и дети спали на кроватях, а родители на стульях.
No abrigo improvisado, as crianças se divertem com livros, jogos de cartas e com a companhia de um cachorro. Alexander, de 14 anos, conta o protocolo que deve seguir quando há um ataque. Se uma sirene toca, você tem que descer imediatamente. Se você ouvir tiros, é melhor descer também. Se, por exemplo, estamos do lado de fora indo para casa e ouvimos tiros, é melhor descer ou ir para casa e ficar no corredor. Esses são os 2 lugares seguros, bem, mais ou menos. A segunda maior cidade ucraniana, com cerca de 1,5 milhão de habitantes antes da guerra, é atacada diariamente pelos russos. As investidas são aleatórias, espaçadas, em todas as horas do dia e da noite, às vezes mortais, e contra bairros residenciais próximos à linha de frente. Os geoparques são considerados territórios do futuro, onde as riquezas naturais e culturais se revelam como os principais recursos para a geração de novas oportunidades de renda e melhoria das condições de vida das comunidades. A Unesco reconheceu o Geoparque Caminho dos Canyons do Sul como um dos 176 espalhados em 46 países. Um momento de oportunidade de colocar no mapa turístico do mundo um lugar onde a natureza é o melhor cartão postal, olha só. Dia 13 de abril irá sempre ser lembrado como um dia histórico para 7 municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Geoparque Caminho dos Canyons do Sul foi reconhecido pela Unesco como um território de relevância geológica internacional e passa a integrar oficialmente a rede global de geoparques. A chancela insere a região no mapa dos destinos que são exemplo de gestão com um foco de desenvolvimento sustentável e abre portas para novas oportunidades de cooperação com outros 176 geoparques em 46 países. Isso tudo dará mais visibilidade e ainda mais oportunidades para as pessoas da região do extremo sul catarinense. Estamos comemorando a chancela do Geoparque Caminho dos Canyons do Sul, onde envolve 7 municípios aqui no extremo sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, que vai nos trazer um aumento muito grande do nosso turismo nessa região. Os municípios, esses 7 municípios, são 4 de Santa Catarina e 3 do Rio Grande do Sul, estão fazendo um trabalho integrado na questão de roteirização turística, sinalização turística, serviços turísticos, sem contar o atrativo que a gente vai ter mundialmente dos turistas que aqui vêm contemplar o nosso turismo de aventura, a nossa natureza exuberante. Então, a gente hoje fica muito feliz com essa chancela do Geoparque da Unesco, mundialmente conhecido agora, que vai fazer da nossa região um outro momento nessa questão de alavancar o nosso turismo. A decisão foi tomada e anunciada pela Unesco hoje após a sua reunião de número 214 da sessão do Conselho Executivo da organização realizada em Paris, que endossou a aprovação de 8 novos geoparques. Os geoparques são considerados territórios do futuro, onde as riquezas naturais e culturais se revelam como os principais recursos para a geração de novas oportunidades de renda e melhoria das condições de vida das comunidades. O Geoparque Caminho dos Canyons é formado pelos municípios de Cambará do Sul, Mampituba e Torres, do Rio Grande do Sul, Praia Grande, Jacinto Machado, Timbé do Sul e Morro Grande, em Santa Catarina. O território abrange uma área total de 2.830.000 metros quadrados. Cerca de 74 mil habitantes estão entre os municípios envolvidos no novo geoparque. Um pequeno livro manuscrito de poemas da escritora inglesa Charlotte Brontë foi arrematado por $1.250.000 em um leilão realizado em Nova York, nos Estados Unidos. O livreto tem apenas 15 páginas e é menor que uma carta de baralho. Ele foi escrito em dezembro de 1829, quando Charlotte tinha 13 anos. O livro foi arrematado por uma instituição de caridade britânica chamada Amigos das Bibliotecas Nacionais.
O órgão afirmou que esse é possivelmente o manuscrito literário mais valioso já vendido. O mini-livro será doado ao Bronte Parsonage Museum, em Haworth, na Inglaterra, onde a romancista cresceu com suas irmãs, também escritoras, autoras de clássicos como O Morro dos Ventos Uivantes e A Inquilina de Wildfell Hall. A curadora-chefe do museu agradeceu a todos os benfeitores britânicos que se uniram para financiar a compra e ressaltou que é sempre emocionante quando um item pertencente à família Bronte é devolvido para casa. Os Bronte foram uma família literária do século XIX na Inglaterra. As irmãs Charlotte, Emily e Anne são escritoras e poetisas bem conhecidas do grande público. Seus livros tiveram bastante sucesso assim que foram publicados. O manuscrito não era visto em público desde novembro de 1916, quando foi vendido em um leilão em Nova York. Esse era o último exemplar de um mini-livro de Charlotte que estava em mãos privadas. A coleção de miniaturas é completa por pelo menos 24 obras. E você vai ver agora a história regional contada de forma lúdica e cheia de cores. Mais de 7.000 livros serão disponibilizados para alunos de escolas públicas municipais e estaduais de algumas cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Mara Calves, formada em Geografia, é professora, educadora ambiental e escritora. Tem 25 obras publicadas. Entre elas, 2 são resultado de pesquisas sobre as bacias hidrográficas da capital e de Mato Grosso do Sul. Com a ajuda de Igor, o peixe barbado, fala sobre a importância dos rios e córregos. Aborda também o processo de poluição que, infelizmente, afeta estes locais. Ele se torna, assim, complexo, mais do que as outras obras, das 10 obras que foram lançadas, né, em 2017, porque ele tem mapa, ele tem foto, ele tem o desenho, ele vai perpassar aí por recortes de mapa, e você tem que ter esse olhar carinhoso, vamos chamar assim, de entender a sua localização geográfica. Mas ele pode sim trazer o despertar individual para você pegar a história e ir visitar esses córregos e conferir. Eu falo assim, leia e pega o livro e vai visitar. Veja se eu visitei corretamente ou se você tem alguma coisa para contribuir. Porque se você olhar cada um dos córregos, você vai conferir que eles estão sujos. E eu acho que essa vivência, experiência real, né, com a cidade, você está dentro da cidade e não sabe que tem 33 córregos dentro dela, desperta para a gente então tentar cuidar um pouquinho melhor, então, né? Eu acho que o peixe vai conseguir trazer esse despertar nas crianças, sim. Em 2017, nos 40 anos de Mato Grosso do Sul, Mara reuniu outros escritores para produzir uma coletânea com 10 obras abordando a história e cultura do estado. Os livros contemplam as crianças desde a educação infantil até os maiores, do ensino fundamental e médio. Temos aí o alfabeto ecológico do Pantanal, de A a Z, nomes de plantas, animais e curiosidades do nosso Pantanal. Por que não aprender, né? Carcará, o C de Carcará. Por que tem que ser C de casa a vida inteira? Vamos conhecer o Pantanal e os alfabetos que a gente instiga as pesquisas. E eu falo assim, só tem C, só tem o Carcará? Não, vamos pesquisar. Vamos pesquisar outros animais, outras plantas e outras curiosidades. E aí as obras vão perpassar por essa experiência também individual de cada professor. São lúdicas, a pesquisa são paradidáticos, tem a fábula que tem os animais que falam, mas tem pesquisas científicas. Então, quando eu escrevo em Anderetã, com a Maria Auxiliadora, que é indígena terena, ela vai trazer a experiência, né, enquanto educadora, enquanto pedagoga de arte indígena, e a pesquisa entra para a gente falar de todos os povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Na época, foram impressos 1.000 exemplares pelo Fundo de Investimentos Culturais, FIC-MS. Os livros foram doados para as bibliotecas públicas, mas a escritora quis abranger mais escolas e estudantes. Buscou apoio cultural para a publicação de 7.000 exemplares, que vão compor 700 kits, contendo os livros de literatura infanto-juvenil regional. O projeto foi aprovado em 2018. A autora conseguiu recursos por meio da Lei de Incentivos Fiscais em 2021.
Os kits contendo as 10 obras começarão a ser distribuídos a partir do dia 26 de abril. Primeiro para as escolas estaduais aqui na capital, depois para as escolas municipais e então depois no interior do estado. As memórias afetivas da escritora e da neta Morgana, que é uma das personagens, estão presentes nestas obras. Nós, enquanto escritores, somos leitores, né? Então tem um pouco da minha vida lida, da minha vida vivida e enquanto pesquisadora. Então nós unimos aí essas experiências da vida também, porque em uma das obras a minha neta Morgana, ela é personagem da história. Isso trouxe para ela uma evolução enquanto leitora, né? Então a criança, sim, ela pode, nesse processo de, enquanto eu estou aprendendo a ler, a conhecer, me apaixonar, me apropriar, me identificar e preservar. Esse é o objetivo, trazer histórias diferentes, de temas diferentes. A gente vai falar sobre comitiva pantaneira, vamos falar de comida da nossa fronteira, né? A Jujuba vai passear num trem do Pantanal que não anda mais, então a gente traz a reflexão desse trem que não anda mais, para que a gente possa, sim, ler, conhecer e preservar a nossa identidade sul-mato-grossense. Entre o final de abril e o início de maio, o chão de uma floresta em Bruxelas, na Bélgica, se transforma em um lindo mar de flores violetas. Vamos ver. 552 hectares de bosques à beira de Heilswood são cobertos por um esplêndido tapete de jacintos selvagens. Os campos de flores oferecem um dos espetáculos naturais mais incríveis já vistos. E não é um jardim artificial, pelo contrário, estes suntuosos canteiros são todos naturais e não é necessário pagar nada para admirá-los. A floresta ainda apresenta a natureza de todas as estações do ano, como carvalhos, pinheiros, sequoias gigantes e lariços, além da vida selvagem, como esquilos, raposas, coelhos, veados e quase 100 espécies diferentes de pássaros. Uma curiosidade é que o lugar é surpreendentemente popular entre os expatriados japoneses. Heilswood fica a 30 minutos de Bruxelas. A única desvantagem é que para chegar ao local, você precisará de um carro. Mesmo com os preços em alta, a busca por viagens disparou. Os destinos dentro do Brasil estão entre os mais procurados pelos turistas. Olha só. Pandemia é coisa do passado, pelo menos para a Associação Brasileira das Agências de Viagens. O movimento já atingiu 80% do nível antes da pandemia. A compra por pacotes nacionais tem tido a preferência do consumidor, 70% contra 30% das viagens internacionais. Primeiro que você tem ainda o dólar não tão convidativo, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos aí uma correção das tarifas, né, de aéreos, principalmente atrelada à alta de combustíveis e inflação, né? Então, nesse começo, o brasileiro ainda está preferindo viajar dentro do Brasil. Dentro de Mato Grosso do Sul, os destinos mais procurados continuam sendo Pantanal e Bonito. Fora do estado, o Nordeste tem a preferência. Apesar do aumento no preço da passagem aérea, é possível achar um pacote para Maceió por R$ 1.300, aéreo mais hotel por 5 noites. O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens explica qual é a vantagem de comprar um pacote em vez de negociar em separado a hospedagem e o voo. Quando o cliente compra separado e acontece algum imprevisto no voo, né, automaticamente o hotel não é responsável por essa alteração. Agora, no caso de um pacote, a agência vai prestar o atendimento como um todo, com todos os serviços que lhe foram contratados. Para conseguir um preço legal, é bom planejar a viagem com antecedência. Por exemplo, quem pretende passear no segundo semestre já deve comprar o pacote agora. Se programando com antecedência, olhando direitinho e fazendo uma programação bem estruturada junto com a família, dá para viajar sim. O Happy Bark Day é um dos poucos cafés de Dubai que servem exclusivamente cães e gatos. O cardápio, que é repleto de refeições saudáveis, faz a alegria dos animais de estimação. Confira. A cafeteria é reconhecida por mimar os animais.
O fundador e proprietário do Happy Birthday criou as guloseimas para os cães e gatos ainda filhotes e recebeu um feedback positivo que os quitutes eram verdadeiras refeições. Ela explica que a ideia surgiu devido ao carinho pelos bichinhos. Um dia eu estava pensando, há muitos lugares para humanos, restaurantes, por que não há restaurante para cães? Queremos ir a todos os lugares juntos, queremos ficar em todos os lugares. Então pensei em fazer um para eles, e este é o Happy Birthday. A cliente e frequentadora Vitória aprovou o cuidado com o preparo da alimentação do seu cãozinho. Gosto muito desse lugar porque a comida é feita por nutricionista e acho muito bom porque é saudável para ele e não é como um mimo, é uma refeição completa. Ele realmente gosta de comer. É sempre um menu diferente todos os dias. Às vezes são cupcakes e há outras refeições diferentes que eles podem ter, o que é muito bom. E olha só, formada por mulheres de todas as idades que dividem a paixão em comum pelo skate, as Pantaneiras Skate Girls promoveram um encontro radical em Mato Grosso do Sul. Aqui a paixão em comum é pelo skate. Pantaneiras Skate Girls é um coletivo de mulheres que praticam, curtem e compartilham aprendizado a cada manobra. Nosso principal objetivo é trazer mais mulheres, mais meninas para o skate. É mostrar que é um esporte que qualquer pessoa pode praticar e que é por amor que a gente faz isso. Pelo menos uma vez por mês, o coletivo promove um encontro com as participantes do grupo e sempre aparece gente nova querendo aprender. O coletivo nasceu em dezembro de 2019. São mulheres que estimulam a prática e a divulgação do skate entre as mulheres. São 6 colaboradoras e mais de 100 participantes. A pequena Maria tem apenas 4 anos. Subiu no skate e mostrou o quanto é destemida. Você não tem medo? Não, é porque eu gosto muito. A mãe, que já sabia que a filha é apaixonada pelo esporte, só não esperava tamanho desempenho para quem subiu pela primeira vez no skate. Ela é muito corajosa, né? Demonstrou bastante coragem. Pelo visto tem, dançando, tem desenvoltura para isso, né? Você vai incentivar? Vou incentivar sempre. As Olimpíadas contribuíram para a divulgação e adesão. As Olimpíadas ela trouxe uma ascensão para o skate feminino, colocando as atletas de alto nível lá, mostrando, né, que existe sim uma cena feminina e que é possível chegar lá. Tanto que a pequena Maria já pode ser chamada de fadinha do Pantanal. Nas Olimpíadas, a Maria ficou apaixonada por ela, dizendo assim, ai mãe, eu quero ser igual ela. E ela tem uma roupa de fadinha e não sei o que, ela ficou toda encantada. Eu falei assim, minha filha, pode deixar que a hora que tiver oportunidade a gente vai colocar você para fazer. E o programa Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!